Bora conversar sobre esse assunto extremamente importante, que cai no vestibular, já caiu também no Enem, cai em todos os concursos públicos. Se você tem um edital de concurso público, você vai ver lá no seu edital que a sua banca ela vai cobrar de você concordância verbal, concordância nominal. Normalmente tem aqueles assuntos que são os mais cobrados nas provas, né? E a concordância nominal sempre está ali nos editais de concursos públicos. É óbvio que essa aula eu vou focar, né, explicar a concordância para vocês, mostrar como que ela vai aparecendo na prova, como que eles costumam pedir isso para vocês nas provas, mas é óbvio que se você não está estudando para nenhuma prova, não tem problema algum. Por quê? Porque você usa isso daqui para a vida também, tanto para falar corretamente, quanto para escrever corretamente, beleza? Então, essa aula aqui é patrimônio da humanidade do brasileiro, porque para a gente falar e para a gente escrever corretamente, tem que saber concordância nominal, beleza? Bora lá, o que eu sempre te prometo, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do conteúdo que nós veremos ao longo dessa aula, e eu sempre prometo o seguinte, eu não quero que você perca seu tempo. O que eu sempre apresento para vocês no começo? O que você vai aprender aqui? O que eu posso garantir para você? Que ao término dessa aula, você vai aprender as principais regras de concordância nominal. As mais cobradas dentro das provas, e eu vou mostrar para vocês como as bancas costumam cobrar essas regras na hora da prova, tudo bem? Você vai aprender, além da regra geral, né, os casos especiais das regras e dicas de como resolver rapidamente no momento da prova. Então, eu vou meio que mostrar para você o passo a passo para que você não perca tempo numa questão de concordância nominal, ou até mesmo para aplicar na concordância verbal, especificamente concordância nominal nessa aula, mas qual que é o passo a passo para que você não erre uma questão de concordância nominal? Tem umas técnicazinhas que eu vou explicar aqui para você, beleza? Então, já fiquemos atentos a partir de agora. Qual que é o conteúdo que nós veremos nessa aula? Por quê? Eu selecionei uma parte aqui importante da concordância nominal, o conteúdo mais cobrado nas provas, né? Eu vou apresentar hoje para você, mas aqui no canal eu também vou colocar, e eu já tenho algumas, tá? Aulas específicas de partes da concordância nominal. Porque se eu fosse explicar algumas partes muito específicas, nós ficaremos aqui em torno de 3 horas. Então, o que eu fiz? Eu selecionei tudo que cai nas provas, e as partes mais avulsas, que são cobradas esporadicamente, eu vou colocando vídeos soltos, os trechinhos desses vídeos para vocês aqui, tá bom? Então, acompanhe, já se inscreva no canal para que você consiga ter acesso também a estes conteúdos, beleza? Hoje eu fiz uma seleção aqui daqueles que vocês mais pedem e daqueles que costumam ser mais cobrados nas provas, né? Que é importante que eu explique isso para você. E também teremos os vídeos soltos sobre concordância nominal, explicando alguns pontos específicos também, tá bom? Deixa eu passar para cá, vocês estão vendo aí? O que eu vou explicar hoje para vocês? Primeira coisa, regra geral da concordância nominal, tudo bem? Segunda coisa, muita gente pode não entender já esse tópico, esses dois primeiros aqui costumam ser os mais cobrados nas provas. É aqui que a banca, principalmente banca de concurso público, costuma testar o seu conhecimento. Ele quer saber se você entende concordância do substantivo com os adjetivos, quando o adjetivo está antes, quando o adjetivo está depois, como que eu faço essa concordância? Quando eu tenho vários substantivos e um adjetivo para esses vários substantivos, ou quando eu tenho vários adjetivos e um substantivo, como é que eu faço a concordância? Isso cai muito em prova. Concordância do substantivo com os números, com os numerais ordinais, tudo bem? Sabe? Primeiro, segundo, terceiro. Como que eu faço a concordância do substantivo com os numerais? Qual que é a forma correta? Isso despenca em prova, beleza? Óbvio, concordância com as palavras. Anexo, incluso, próprio, obrigado, junto, kit e por aí vai. Concordância com as expressões que costumam ser muito pedidas nas provas. É bom, é necessário e é proibido. Como que eu faço a concordância com essas expressões? Isso cai muito em prova também. Muito pouco e caro. Como que eu faço a concordância? É sempre singular? É sempre no plural? Tem feminino? Tem masculino? Como é que eu faço a concordância com essas palavras? E uma concordância que eu vejo os alunos com muita dificuldade, que é o tal qual. E também, obviamente, tudo isso daqui é cobrado em prova, mas eu vou mostrando para vocês quais são os mais cobrados, beleza?
Isso daqui, anexo, eu sei que já tem um monte de gente oriçada. Ah, professora, eu nunca entendo esse anexo, eu nunca sei escrever o e-mail colocando anexo, e isso daqui do anexo é em anexo, é com anexo, no anexo, como é que faz? Vou explicar tudo hoje para você detalhadamente, beleza? Vamos lá, vamos começar este conteúdo falando aqui do conceito da concordância nominal. Porque, né, falo assim, concordância nominal. Como o próprio nome já diz, o que quer dizer concordância nominal? É algo que concorda com o nome. Eu sempre gosto de usar, né, a própria palavra, a própria expressão gramatical, porque ela sempre é autoexplicativa, tudo bem? Então, concordância nominal é aquilo que faz concordância com o nome. Então, concordância verbal é aquilo que faz concordância com o... Isso, meu, ouvi você gritar daqui, desgrama. Olha lá, concordância verbal é aquilo que faz concordância com o verbo. E concordância nominal é aquilo que faz concordância com o nome. O que é nome em língua portuguesa? Basicamente são os substantivos, né? Então, tudo aquilo que sirva como núcleo do nosso sujeito, e normalmente é o substantivo, eu vou adaptar coisas que estão perto desses substantivos para que essas coisas concordem com eles. Então, vamos para o conceito teórico, que é uma coisa que eu não gosto muito, mas só para vocês anotarem aí. Concordância nominal, deixa eu sair da frente, né? É o ajuste que fazemos nos termos da oração para que concordem em gênero e número com o nome referente. O que é concordar em gênero, gente? Masculino e feminino. O que é concordar em número? Singular e plural. Tudo bem? Então, eu vou ajustar alguns termos dentro da minha oração para que eles concordem com o termo a que eles se referem. Tudo bem? Quem são esses termos que eu vou ajustar lá na minha oração? Eu vou ajustar o artigo, eu vou ajustar o adjetivo, eu vou ajustar o numeral, eu vou ajustar o pronome. Então, são palavras que eu vou modificar para que elas concordem com o termo a que elas fazem referência. Tudo bem? Olha só, exemplos aqui pra gente. Só pra gente fechar o conceito do que é a concordância nominal. A aluna esforçada é sempre recompensada. A aluna esforçada é sempre recompensada. Então, eu tenho aqui, ó, o nosso núcleo, o nosso substantivo, que é aluna. Palavra que está no feminino singular. Ou seja, todos os termos que se referem à aluna terão que ficar no feminino singular. Então, eu tenho um artigo no feminino singular, eu tenho o adjetivo no feminino singular, eu tenho outro adjetivo no feminino singular. Então, ou seja, todas as palavras elas vão se adaptando para concordar com o aluno. Sem mistérios até aqui, né, gente? Ah, professor, isso daí eu sei. Calma, calma que eu vou te traumatizar. Os dois professores da plataforma são, deixa eu sair da frente, são competentes e práticos. Os dois professores da plataforma são competentes e práticos. Então, eu tenho aqui a palavra professores, que é masculino plural. Masculino plural. Tudo que se refere a professores, de forma geral, tem que estar no masculino plural. Então, eu tenho o artigo, eu tenho o numeral e eu tenho os adjetivos que estão no masculino plural. Tudo bem? Tranquilo, gente? É isso que é cobrado na prova? Óbvio que não, né? Se for isso, a gente nem precisava estar aqui estudando. O que a gente tem que começar a estudar? A gente tem que começar a estudar, que nós adentraremos no próximo slide, os casos específicos, os casos especiais. Então, vamos lá. Vamos começar a tratar dos casos cobrados nas provas. Tudo bem? Regra geral, a gente acabou de ver. Quando eu tenho um substantivo com um adjetivo, ele vai seguir a regra geral. Esse adjetivo, ele fará concordância em número e gênero com o substantivo. Então, ó, o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo. Os velhos amigos ficaram emocionados no reencontro. Então, eu tenho aqui amigos, que é o nosso substantivo. Então, presta atenção sempre o que você tem que fazer. Primeira coisa, localiza o referente.
localize o substantivo, localize o pronome, que é o referente, tudo bem? Então, aqui eu localizei o referente, a palavra principal é amigos. Tudo que fizer referência a amigos tem que estar no masculino singular, tudo bem? Então, eu tenho os, eu tenho velhos, não está velhas, por quê? Porque aqui é masculino plural. Então, não poderia ser masculino, ali não poderia ser, por exemplo, feminino, tudo bem? Ficaram emocionados no reencontro. Então, aqui também fazendo a concordância, tudo bem? Os líderes confiáveis foram promovidos, tudo bem? Então, eu tenho aqui líderes, localiza a palavra principal, e tudo que fizer referência a líderes fará concordância. Sem mistério, isso daqui é regra geral. Tudo bem? Tranquilo. Vamos lá. Casos específicos. E é aqui que a prova começa a te pegar. É aqui que a prova vai começar a cobrar mais de você. Primeiro caso específico. Quando eu tenho vários substantivos, mas apenas um adjetivo. Como que eu faço a concordância? Eu tenho vários substantivos, sei lá, por exemplo, 2, 3, 4, mas eu tenho apenas um adjetivo para dar características a eles. E aí, como é que eu faço a concordância? Primeiro passo, você vai ter que observar o seguinte. Qual que é a posição do adjetivo? Muita gente acha que o adjetivo sempre vai estar ali depois do substantivo. E não! O adjetivo pode estar antes do substantivo ou dos substantivos e ele pode estar depois do substantivo, certo? Tranquilo? Então, por exemplo, até dei um exemplo aqui, né? O adjetivo está antes do substantivo. O adjetivo está depois do substantivo. Então, eu tenho que olhar a primeira coisa. Onde está o meu substantivo e onde está o meu adjetivo? Porque sim, isso muda a regra da concordância, beleza? Então, eu falo assim, ó. Primeira coisa que você vai ter que fazer, verificar a posição. Se ele está antes ou depois, anote isso. Verificar a posição do adjetivo. Essa regra é válida para quando eu tenho vários substantivos e um adjetivo. Tudo bem? Então, eu falo assim, se ele estiver antes do substantivo, você concorda com o nome mais próximo. Como assim, professora? Olha só. Está desligada a máquina de lavar roupa e micro-ondas. Eu tenho vários substantivos e um adjetivo. Vamos localizar os nossos substantivos. Máquina de lavar roupa e micro-ondas. Tudo bem? Onde que está o nosso adjetivo? Desligado. Tudo bem? É o modo que essa máquina de lavar roupa está. E o micro-ondas. Tudo bem? Gente, se o adjetivo está antes de vários substantivos, o que eu tenho que fazer? A concordância com o substantivo mais próximo. Por isso que aqui, máquina de lavar roupa é a máquina de lavar roupa, o micro-ondas, tudo bem? Por que então está desligada? Porque máquina de lavar roupa é feminino singular. Então, o adjetivo fica no feminino singular. Professor, e se eu invertesse? Se fosse assim, ó, micro-ondas e máquina de lavar roupa. Está desligado micro-ondas e máquina de lavar roupa. Porque se o adjetivo está antes dos substantivos, eu faço a concordância com o mais próximo. Segundo exemplo, deu para entender aí? Segundo exemplo, que linda pintura e poema ele fez. Que linda pintura e poema ele fez. Vamos localizar os nossos substantivos? Eu tenho aqui o substantivo a pintura e eu tenho aqui o substantivo o poema. Tudo bem? O adjetivo está antes ou depois desses substantivos? Antes. Cadê? Linda. Tudo bem? Então, pintura está no feminino, é uma palavra feminina que está no singular, e poema é masculino singular. A palavra linda concorda com a mais próxima. Tudo bem? E se nós invertêssemos, que lindo poema e pintura ele fez. Tudo bem? Tranquilo? Sim? Tranquilo.
Ai, eu tô já vendo. Professor, até o final dessa aula eu morro, eu tenho certeza. Por isso que eu pedi atestado médico. Vamos lá. Agora, o adjetivo, olha a ordem. Presta atenção nessa regra, que tem um detalhe que eu vou explicar aqui para vocês, que pouca gente sabe. Agora eu tenho um adjetivo, que ele vem antes do substantivo, tudo bem? Esse substantivo é um nome próprio, ou um grau de parentesco, ou um título. Como assim um título? Eu vou mostrar o exemplo. Toda vez que eu tiver um adjetivo antes de nomes próprios, substantivos que são nomes próprios, ou substantivos que indicam grau de parentesco, ou substantivos que indicam títulos, o adjetivo vai para o plural. Vamos olhar o exemplo para ficar bem claro. Li diversos livros dos grandes Machado de Assis e Clarice Lispector. Então eu tenho aqui Machado de Assis, que é o nosso primeiro nome próprio, e eu tenho aqui Clarice Lispector, que é o nosso segundo nome próprio. Tudo bem? O adjetivo não está antes desses nomes próprios, certo ou errado? Então o adjetivo ele tem que ficar no masculino plural, neste caso. Tudo bem? Porque eu tenho o masculino e o feminino, então o masculino ele prevalece. Mas sempre no plural. Ah, professor, então não poderia ser Grande Machado de Assis e Clarice Lispector? Porque se você colocasse o Grande Machado de Assis e Clarice Lispector, você pode mudar inclusive o sentido. O adjetivo, nesse caso, ele se refere aos dois substantivos. Tudo bem? Por isso que ele está antes e ele deve ficar no plural. Então, com nomes próprios, se o adjetivo vier antes, ele fica no plural. Os talentosos pai e filho se apresentaram no evento. Então, eu tenho aqui o substantivo pai e o substantivo filho. Isso não indica grau de parentesco? Se o adjetivo está antes, olha lá, foi para o plural, porque se refere a pai e filho. Tudo bem? Então, adjetivo antes de substantivos que indicam grau de parentesco, o adjetivo fica no plural, sempre. Tudo bem? Isso é regra. Olha lá isso daqui. Por que eu coloquei títulos aqui? Porque essa questão dos títulos, ela é pouco divulgada. E eu já vi cair em prova, principalmente do CESP e da VUNESP. Presta atenção se a sua banca é CESP ou VUNESP. Pouca gente fala sobre isso, mas quando eu tenho um adjetivo e na sequência eu tenho títulos, substantivos que designam títulos, você tem que colocar o adjetivo no plural. Então, olha só. Os corajosos embaixador dos Estados Unidos, título, embaixador, e a primeira-ministra de Israel foram até o local do atentado. Então, eu tenho o título de embaixador e eu tenho o título de primeira-ministra. Tudo bem? Como que fica o adjetivo? No plural. Deu para entender? Tranquilo, gente. Ó, professor, eu vou ser honesto com você, eu comecei a ficar nervoso, hein? Relaxa que isso aqui tá tranquilo ainda. Beleza? Fácil? Tranquilo? Coloca aí nos comentários para mim se sim está tranquilo ou se não. Coloca sim ou não para eu saber se você está acompanhando, se você está vivo até agora. Bora lá! Agora, eu estava falando quando o adjetivo está antes do substantivo. Antes do substantivo. Vamos voltar porque agora nós vamos falar quando o adjetivo está após os substantivos, ou seja, depois. Lembra que eu falei? Quero verificar a concordância nessa frase. Tô lá fazendo a minha prova, beleza? E aí eu quero verificar a concordância aqui, o exercício de concordância nominal. Beleza. O que eu faço? Eu primeiro verifico se o adjetivo está antes do substantivo ou se ele está depois. Beleza? Para fazer isso, eu tenho que localizar os substantivos e os adjetivos. Tranquilo, esse é o nosso passo a passo, tá? Então, o que a gente vai ver agora? Como que fica a regra quando o adjetivo está depois dos substantivos? Nós vimos a regra quando ele está antes, agora nós veremos depois. Tenho vários substantivos, mas eu tenho apenas um adjetivo falando desses substantivos. E a ordem é essa. Substantivo primeiro, adjetivo depois. Como que fica a regra? O adjetivo
vai para o plural masculino, que essa é a concordância óbvia, ou ele concorda com o substantivo mais próximo. Presta atenção nisso daqui. Vamos lá para o nosso exemplo. Que pintura e poema lindos! Então, eu tenho primeiro o substantivo pintura e eu tenho o substantivo poema. Eu tenho a pintura e eu tenho o poema. Qual que é a concordância óbvia? Se eu estou falando que eles são lindos, tá aqui, ó. Plural masculino. O masculino ele sempre prevalece. Tudo bem? Mas a prova não costuma pedir dessa maneira. A prova ela costuma fazer o quê? Tenho aqui pintura, tenho aqui poema. E aí o que a prova apresenta pra gente? O adjetivo concordando com o mais próximo. Então eu tenho a pintura e eu tenho o poema. Que pintura e poema lindo. E está correta a concordância. Onde você acha que a prova vai te pegar? Aqui, que é o óbvio, ou aqui, que é a exceção da regra? Deu para entender, gente? Fiquemos atentos com isso daqui. Tranquilo? Olha lá, eu faço a concordância ou colocando no masculino plural, tudo bem? Porque aqui eu tenho um feminino e um masculino, ou eu faço a concordância com o mais próximo. Vamos inverter, só para a gente testar. Que poema e pintura linda. Tudo bem? Se nós invertêssemos, se a feminina viesse para cá, a concordância ficaria linda. Porque aí está concordando com o mais próximo. O mais próximo não é feminino e não está no singular. Aí você faz a concordância dessa maneira. Tudo bem, gente? Tranquilo? Eu estou explicando bem devagar, porque explicar isso daqui rápido, correndo, não resolve tua vida, tudo bem? Tem que ser devagar mesmo para que você entenda a regra e depois faça exercício para praticar e fixar isso daqui. Adjetivo funcionando como predicativo. Obrigatoriamente vai para o plural. O que é predicativo, gente? Característica. É o famoso predicativo do sujeito, tudo bem? Então, quando eu tenho uma característica desse sujeito, desses sujeitos, como que é a regra? Automaticamente vai para o plural. Eu vou ter um verbo ali de ligação. Então, olha só. O menino e a menina, achamos os nossos substantivos, certo? Estão classificados. Pronto, adjetivo no plural. Essa regra aqui eu sei que nós usamos no nosso dia a dia, não é novidade alguma, mas eu estou explicando para você por que que fica dessa maneira. Por que que ficou no plural? Porque a palavra classificados, que é o nosso adjetivo, que está caracterizando menina e menino, tudo bem? É um predicativo do sujeito, ou seja, é uma característica desses dois núcleos do sujeito. Tudo bem? Por isso que tem que ir para o plural. Aí você não precisa nem pensar, ok? O que eu tenho aqui? Se nós estivéssemos fazendo análise sintática, né? Eu tenho aqui sujeito, eu tenho aqui verbo de ligação e eu tenho aqui o nosso predicativo do sujeito. O que significa predicativo, gente? Opa, sujeito. Predicativo significa característica do sujeito. Qual que é a característica do menino e da menina? São classificados. Qual que é a característica do menino e da menina? São bonitos. Qual que é a característica do menino e da menina? São legais. Ou seja, no plural sempre. Show? Esse é fácil, esse é tranquilo, né? Quando eu tenho um substantivo e mais de um adjetivo, aqui eu acho que começa a pegar um pouquinho, não porque é difícil, porque tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Então, olha só, agora eu tenho um substantivo e eu tenho mais que um adjetivo falando sobre esse substantivo. Como que eu faço, ó? Como que eu faço a concordância nesses casos? Vamos lá. Quando dois ou mais adjetivos se referem a um substantivo, eu tenho duas concordâncias possíveis. A primeira, que é a óbvia. Eu tenho dois adjetivos, né, falando sobre um substantivo. Então, a primeira concordância, eu coloco o substantivo no plural. Então, eu falo assim, ó, falava fluentemente as línguas inglesa e espanhola. Então, aqui eu tenho um adjetivo e aqui eu tenho outro adjetivo. Inglês e espanhola são adjetivos que se referem a línguas. O que eu fiz? Coloquei línguas no plural.
Só isso. Tudo bem? Então, ó, fiz a concordância aqui, né? Então, as línguas inglesa e espanhola. Então, a primeira concordância possível é fazer dessa maneira. Você coloca o substantivo no plural. Tudo bem? Quando eu tenho mais de um adjetivo falando sobre este substantivo. E tem uma segunda forma que é cobrada nas provas. Tudo bem? Inserir um artigo antes do último adjetivo, mantendo o substantivo no singular. Como assim, professora? Ó, presta atenção aqui. Falava fluentemente a língua, tá no singular, inglesa e a espanhola. Presta atenção. Se não tiver esse A aqui, falha na concordância nominal. Como assim? Olha só, você tem duas opções de concordância quando você tem um substantivo e mais que um adjetivo para falar, mais de um adjetivo para falar sobre esse substantivo. A primeira, você coloca o substantivo no plural e mantém os adjetivos ali intactos, tudo bem? Ou a segunda, você mantém o substantivo no singular e o último adjetivo você coloca um artigo antes dele. Se você colocasse assim, a língua inglesa e espanhola, falha na concordância nominal. Professor, onde você acha que a prova vai te pegar? Onde você acha que a FGV vai te pegar? Onde você acha que o vestibular da Unicamp e da FUVEST vai te pegar? O CESP, a VUNESP? Aqui, tudo bem? Então, a regra é, ou põe o substantivo no plural, e os adjetivos ficam ali intactos, não precisa colocar nada, ou, como a prova costuma cobrar, substantivo no singular e artigo antes do último adjetivo. Deu para entender? Tranquilo até aqui? Ah, meu Deus, professor, eu tô chorando aqui, professor. Substantivo, acabou. Substantivo e números ordinais. Agora aqui, agora só aqui, ó. Só relaxa aqui, ó. Só solta o ombrinho que agora é só delícia, tá? Olha só, primeiro passo, novamente. O numeral vem antes ou depois do substantivo? Você sempre tem que verificar isso quando se trata de concordância. Em se tratando de concordância, você sempre verifica a ordem. Se o adjetivo está antes, se o adjetivo está depois, se são vários substantivos, se é um só, você sempre tem que verificar, porque a gente acabou de perceber que a regra muda de acordo com a posição do adjetivo. Tudo bem? Então vamos lá. E agora, no caso, com a posição do numeral. Tudo bem? Olha lá, primeiro passo, verifique se o numeral está antes ou depois do substantivo que ele faz referência. Tudo bem? Se ele estiver antes, qual que é a regra? Pode deixar o substantivo tanto no singular quanto no plural. Você que escolhe. Os dois estão corretos. Se estiver antes, você pode deixar tanto no singular quanto no plural. Então, olha só. O que são os números ordinais, né? Ordinais, como o próprio nome já diz, ele indica a ordem. Qual que é a ordem? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Certo? Tranquilo? Só pra gente relembrar. Então, eu falo assim, ó. Eu tenho o primeiro e o segundo lugar ganharão os prêmios maiores. Tudo bem? Então, eu tenho aqui o substantivo, ficou no singular. E eu posso falar também, ó. O primeiro e o segundo lugares ganharão os prêmios maiores. Tudo bem? Os prêmios maiores, tá certo. Ambos estão corretos. Basta escolher e veja como sua prova cobrou lá de você. O que você tem que lembrar? Se os numerais ordinais estão antes do substantivo, você pode deixar tanto o substantivo no singular quanto no plural, os dois estão corretos. Agora, se estiver depois, se os numerais estiverem depois, o substantivo deve ser usado no plural sempre. Tudo bem? Então, ó, os lugares, eu tenho aqui primeiro e segundo, ganharão os prêmios maiores. Olha só, os adjetivos não estão depois do substantivo? Então, o substantivo obrigatoriamente tem que estar no plural. Tudo bem? Sim ou não? Professora, pergunta.
Por que então você não explica que, independente dos numerais estarem antes ou depois do substantivo, pode estar sempre no plural? Porque a regra não é essa. Porque se eles pegarem na sua prova e colocarem assim, ó, o lugar primeiro e segundo ganharão os prêmios maiores. Está correto? Não, não está correto. Tudo bem? Porque se os numerais vieram depois do substantivo, ele não pode ficar no singular. Tudo bem? E o mesmo vale para cá. O mesmo vale para cá. Se ele joga aqui no singular para você e você, vamos falar assim, você fixou a regra que sempre quando eu tenho números ordinais, eu deixo no plural. Eu sempre deixo no plural? Porque se os numerais estiverem antes do substantivo, eu posso deixar no singular. Então não adianta eu explicar para você uma regra para facilitar a tua vida, sendo que isso não é aplicável no momento de prova. Tudo bem? E aqui você acaba vendo as opções que você tem. Aqui você sempre fala certo. Aqui você tem que prestar atenção para não falar errado. Tanto falar quanto escrever. Porque isso daqui vale tanto para resolver questões na hora da prova, isso daqui vale tanto na redação, isso daqui vale para escrever e-mails no ambiente de trabalho, isso daqui vale para escrever texto, isso daqui vale para falar corretamente e por aí vai. Tudo bem? É gramática, isso aqui você aplica no seu dia a dia, sempre. Beleza? Bora falar agora aqui. Respira, toma uma água, toma um café, tá acompanhando. Bora falar agora um pouquinho aqui sobre a concordância com essas palavrinhas específicas da nossa língua. Tudo bem? Palavra anexo, palavra incluso. Por que eu coloquei várias palavras juntas? Porque a regra é a mesma para todas, tá? Anexo, incluso, próprio, obrigado, junto, kit, por aí vai. Como que eu faço a concordância com essas palavras? Simples. Elas vão concordar em gênero e número com o substantivo a que elas se referem. Como assim, professora? Olha só. A palavra anexo. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre anexo. As cartas estão anexas. A palavra anexo, ela concorda em gênero e número com o substantivo a que ela se refere. Todas elas. Só relembrando, o que é gênero? Feminino e masculino. O que é número, gente? Só para não esquecer, né? Quando eu falo de gênero e número, eu estou falando de singular e plural. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? As cartas estão anexas. A palavra anexo, ela concorda em gênero e número com o substantivo a que ela se refere. O que é o substantivo que ela se refere neste caso? Responda aí para mim nos comentários. Cartas. Cartas está no feminino plural, então automaticamente a palavra anexo vai para o feminino plural. Tudo bem? Ah, se fosse uma palavra masculina, professora, o recibo está anexo. Olha só, vou colocar aqui, vou escrever aqui, ó. O recibo está anexo. Por que é anexo no singular masculino? Porque recibo está no singular masculino. Tudo bem? Professor, eu posso usar em anexo? Olha, vou ser bem honesta com você. Tem muita discussão em cima da questão do em anexo, tá? Porque em anexo, na verdade, é uma expressão invariável que indica lugar. O que eu trago de informação para você? A palavra anexo diz algo, né, relacionado a contido em. E o em, a preposição em, ela também traz a ideia de em, contido em algum lugar. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, para mim, professora Pamba, eu não gosto de utilizar a expressão em anexo, porque trago ela como uma expressão redundante, tá? O que seria interessante? No anexo, para indicar o lugar, beleza? Mas, quando nós estamos tratando da palavra anexo sozinha ali, bonitinha, como que você faz a concordância? Tá escrevendo um e-mail lá na empresa que você trabalha, ou vai mandar para um professor um trabalho, qualquer coisa, da faculdade, da escola, enfim. Professor, boa tarde, tudo bom? Senão, tem que ter educação, tem que ter regra para escrever e-mail. Se você não sabe a regra para escrever e-mail, eu vou deixar depois na descrição desse vídeo aqui para vocês o link da aula que eu explico quais são as técnicas para escrever um e-mail corretamente, tudo bem? Então, tem toda uma formalidade lá e você fala assim, ó, segue anexa, tudo bem? A carta solicitada. Segue anexo o trabalho de geografia solicitado.
tudo bem? O trabalho anexo, a carta anexa, os trabalhos anexos, tudo bem? E por aí vai. Então a palavra ela sempre faz concordância em gênero e número com o substantivo ao qual ela se refere, tudo bem? A bebida está inclusa. Por que é inclusa no feminino singular? Porque concorda com bebida, feminino singular. Tudo bem? A comida está inclusa. As bebidas estão estão inclusas. Por que feminino plural? Porque bebida é feminino plural. Tranquilo? Fácil? Precisamos de nomes próprios. Olha lá, como que eu faço a concordância com a palavra próprios? Se são nomes, são os nomes, masculino plural. Então, ó, masculino plural. Tudo bem? Tranquilo? Fácil? Obrigado. Gente, não erra isso daqui. Obrigado, disse o rapaz. Mas, se somos nós, moçoilas, nós falamos como? Obrigada. E se são várias meninas agradecendo? Obrigadas. Ah, não, professora, para de me zoar essa hora da noite. Eu tô aqui estudando. Não tô zoando, gente. Não estou brincando. Quando temos várias meninas agradecendo ou vários meninos agradecendo, a palavra obrigado e obrigada, ela tem plural. As meninas disseram obrigadas. Tudo bem? Porque são as meninas. Os meninos disseram obrigados. Quão chocado você está com essa informação? Coloca aí nos comentários para mim. Coloca assim, hashtag estou chocado. Hashtag estou chocada. Coloca nos comentários para mim para eu saber que você está chocado com essa informação. Beleza? Então, aqui não é obrigado de obrigação, obrigado de agradecimento. Tudo bem? Então, ó, as meninas disseram obrigadas e os meninos disseram obrigados. O menino disse obrigado, a menina disse obrigada. Então, a palavra obrigado, obrigada, ela tem sim masculino, feminino, ela tem singular e plural. Apliquem a mesma regra, eu não fui colocar todos os exemplos aqui, senão a gente não termina a aula. Para junto e kit, é a mesma coisa, tudo bem? Junto, juntos, junta, juntas e por aí vai. Beleza? É bom, é necessário e é proibido, cai nas provas. Ai, professora, cai nas provas, presta atenção. Tudo bem? Só variam, presta atenção isso daqui porque é fácil para você não perder questão no momento de prova. Só variam se o sujeito vier precedido de um artigo ou de algum outro determinante. Olha aqui comigo. As expressões, elas são invariáveis quando não tem um determinante. Então, sempre fica é bom, é necessário e é proibido. O que eu quero dizer com isso? Eu falo assim, ó. Sopa é bom. Sopa é bom. Professora, mas sopa não é uma palavra feminina? Mas eu não tenho nenhum determinante antes de sopa. Eu não tenho nenhum artigo antes de sopa. Então, eu não posso fazer a variação dessa expressão, dessas expressões, tudo bem? Então, eu falo assim, sopa é bom. Se eu colocar um determinante ou alguma coisa, algum determinante, algum artigo antes do substantivo, aí sim a expressão sofrerá variação. Então, eu falo assim, a sopa é boa. Aí sim a expressão foi para o feminino, porque ela concorda com o determinante e não com o substantivo. Olha só, é necessário sua presença. Então eu coloquei aqui, é necessário sua presença. Mas professora, sua presença não é feminino, mas eu não tenho determinante. Se eu colocar o determinante, aí sim a expressão vai para o feminino. Ó. É necessária a sua presença. Então, a expressão, ela concorda com o determinante. Deu para entender, gente? Essa placa aqui, que todo mundo lê bastante, em vários lugares. Agora eu sei que você vai ficar neurótico olhando essa placa em tudo quanto é lugar. Eu te conheço. Olha só, é proibido entrada de pessoas não autorizadas. Vocês já viram em empresas, quando a gente fala assim, está entrando lá na empresa e tem uma placa. É proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Tudo bem? Proibido entrada. Mas, professora, a entrada não é feminino? Mas eu não tenho determinante antes dela. Então, se eu não coloquei o determinante, se eu colocasse assim, ó, é proibida entrada, está errado.
Então, se você pegar a placa dessa forma em algum lugar, já está errado, tudo bem? Quando que pode ficar no feminino a expressão? É proibida a entrada. Aí sim, eu altero a expressão para o feminino. Deu para entender? Trunks, tá acabando quase, ó. Muito pouco e caro. Muito pouco e caro. Como que eu faço a concordância nominal com essas expressões? Gente, presta atenção que eu estou falando só de concordância nominal, não estou olhando para verbo hoje. Se a gente olhar para verbo, nós estamos falando de concordância verbal, tá? Então já tem as aulas aqui no canal, você pode assistir as aulas de concordância verbal completadas para você. Olha só, como adjetivos seguem a regra geral. O que é a regra geral, gente? Concorda em gênero e número com o substantivo a que ela faz referência. Então, a palavra muito, pouco e caro, se ela for um adjetivo, e você vai ter que analisar isso no momento da prova, se ela for um adjetivo, ela sofrerá variações. Tudo bem? Então, eu falo assim, ó. Comi muitas frutas durante a dieta. Eu tenho aqui frutas, que é o nosso substantivo. Frutas são as frutas, né? Porque está no feminino, é uma palavra feminina e está no plural. Então, a palavra muito, vai variar para o feminino plural. Porque são muitas frutas. Eu estou falando como um adjetivo. Pouca carne é suficiente para mim. Pouca carne é suficiente para mim. Eu tenho aqui a palavra carne. Carne é a carne, palavra feminina, está no singular. Então, a palavra pouco, no caso, sofrerá variação para feminino singular. Tudo bem? Pouco arroz é suficiente para mim. Pouco feijão, porque é o feijão, é suficiente para mim. Poucos legumes são suficientes para mim. Então, olha só, se eu estiver falando de legumes, então são poucos, porque são os legumes, masculino plural, então sofrerá variação para masculino plural também. Deu para entender? Estou só conectando aqui mais um exemplo. As roupas estavam caras. As roupas estavam caras. A palavra cara sofreu variação porque ela se refere a roupas, feminino plural. Sem segredo até aqui. Quando que essas palavras se tornam invariáveis? Quando elas estiverem sendo usadas como advérbios. Quando elas forem usadas como advérbios, aí sim elas se tornarão invariáveis. Como que eu sei que ela é um advérbio? Você tem que olhar para quem que ela faz referência. Se faz referência ao substantivo, é um adjetivo. Se faz referência ao verbo, é um advérbio. Tudo bem? Então, olha só. Comi muito durante as férias. Comi muito durante as férias. Esse muito se refere ao quê? Ao modo que eu comi. Tudo bem? Qual foi a forma que eu comi? Qual foi o modo que eu comi? Muito, pouco, não é verdade? Então, muito como advérbio se torna invariável. É sempre dessa maneira. Masculino singular. Tudo bem? Perdi o ônibus, pois corri pouco. Olha lá. Pouco se refere ao modo que eu corri. Corri muito, corri pouco. Então, se faz referência a um verbo, é advérbio. Então, se torna invariável. Tudo bem? Paguei caro nos panos de prato. Paguei caro nos panos de prato. Este caro se refere a paguei, né? Sim ou não? Não se refere ao verbo? Então, como ele se refere ao verbo, ele se torna invariável. Aqui, como ele se refere? Olha só. Como se refere a um substantivo, que estavam caras? As roupas. Então, cara se refere, está caracterizando roupas, é um adjetivo. Aqui, caro faz referência a verbo. Se faz referência a verbo, se torna invariável. Automaticamente é um advérbio e você não faz nenhum tipo de alteração. Beleza? Tranques? Sofreu, chorou até aqui? Olha essa regra que interessante, para que você não erre. É meio trava-língua, mas vamos lá. Como que eu faço a concordância com tal qual? Como que eu faço a concordância com tal qual? O tal concorda com a palavra que vem antes dele. Tudo bem? Então, quando eu tenho a expressão tal qual, tais quais, como que eu faço essa concordância, na verdade? Olha só que interessante. O tal concorda com o que vem antes. E o qual
concorda com o que vem depois. Como assim, professora? Olha só. Para escrever é mais fácil, porque você consegue visualizar. Eu acho que a concordância do tal qual é um pouco mais difícil quando nós falamos, né? Então, olha só. As filhas são vaidosas, tais qual a mãe. Então, o tal... Opa, não, concordei aqui, fiz errado. Aqui, concorda com filhas, que é o substantivo, que é o que vem antes. E o qual concorda com mãe. Como filhas está no plural, o tal vai para o plural. Como mãe é o singular, o qual mantém-se no singular. Então, eu acho que é um pouco mais difícil para a gente pensar na hora de falar, né? Então, as filhas são vaidosas, tais qual a mãe. Os pais vieram animados, tais quais os filhos. Então, eu tenho pais no plural, então a palavra vai para o plural, e filhos no plural. Por isso que ela se manteve no plural. Deu para entender, gente? Eu acho essa regra muito legal. Muita gente não conhece. Você já conhecia essa regra? Coloca aí nos comentários para mim. Então, não se esqueça. O tal concorda com o substantivo que vem antes dele, que ele faz referência. O qual concorda com o substantivo que vem após ele, o qual ele faz referência, tudo bem? Se o substantivo não interessa, se aqui está no singular, no masculino, se aqui está no singular ou no plural, ele vai concordar. Se aqui está no singular ou no plural, ele vai concordar também. Então é isso. Deixa eu só te dar um último recado. As matrículas da minha nova turma estão abertas. Primeiro plano de estudo já está liberado lá para você. Então vá lá, faça a sua inscrição. Não deixe de estudar. Tem correção de redação para você detalhada. Tem curso de interpretação e compreensão de texto. Curso de redação completo. Curso de gramática completo. Literatura, linguagens. História, geografia, tem, gente, tudo que você precisa, além, claro, do curso específico para concursos públicos. Então, não deixe de se inscrever lá na minha plataforma, redaçãoegramática.com.br. Vou deixar o link aqui também na descrição, beleza? Me siga no Instagram, besta, ó, tá aparecendo aqui pra tu, esse Instagram lindo, incrível, maravilhoso, doido. Vai lá se inscrever lá, me siga lá, porque eu vou postando dicas para vocês lá também e vou avisando sobre as novas turmas, beleza? Show de bola? Estão aparecendo aulas aqui embaixo para você. Eu te encontro, continuo estudando, hein? Eu te encontro na nossa próxima aula. Um beijo carinhoso. Até lá e tchau.